Olá, alunos, tudo bem com vocês? A gente vai rever aqui alguns conceitos relacionados aí à estética literária que nós estamos trabalhando. A gente já sabe quais são as características aí das 3 gerações do romantismo e nós vamos rever nessa aula de hoje todas as 3 de uma maneira bem sintética para que vocês tenham aí facilidade em realização dessas provas. Então vamos lá. A gente vai começar aqui a tratar dessas 3 gerações. Lembrando que na aula de hoje a gente vai falar especialmente da poesia romântica no Brasil. Assim como nós vimos na prosa, a poesia também é dividida em indianista, que é a primeira geração, a ultrarromântica, que é a segunda geração, e a condoreira, que é a terceira geração. Na sequência aqui, a gente vai colocar em evidência os autores mais importantes de cada uma das gerações. Na primeira geração, evidenciava a exaltação da pátria e da natureza, idealizando o índio que surge como um herói brasileiro, o que possibilita a criação de um passado para o país. A figura mais importante dessa primeira geração é Gonçalves Dias, que ele vai adotar a temática indianista, vai falar da saudade, do amor e da natureza. E a gente vê muito isso em Canção do Exílio. Essa saudade da pátria, essa exaltação da natureza. E a gente vai ver em Juca Pirama a temática indianista. Na poesia da segunda geração, a gente vai falar dessa geração que também é denominada byroniana ou mal do século, que é marcada pelo pessimismo, pelo predomínio do eu e pela subjetividade. O autor principal é Álvares de Azevedo, que ele vai usar essa temática como o amor e a morte. As obras de destaque dele é a Lira de 20 anos e Noite na Taverna. Essa obra Lira de 20 anos, ele vai expressar aí todo o seu desejo de morrer e um sentimentalismo doentio. Os poemas que se destacam aí é Se Eu Morresse Amanhã e Lembrança de Morrer. E na terceira geração, que a gente já estudou bastante, é a condoreira, que a gente verifica aí um afastamento da idealização da mulher amada e se percebe uma visão mais social que individual por parte dos autores. E a gente, obviamente, vai destacar aqui Castro Alves, o poeta dos escravos, mais uma vez. Vamos dar sequência aqui. Aqui nós temos um dos poemas mais importantes da primeira geração, que é a Canção do Exílio. Então aqui nós temos um Brasil acolhedor, um Brasil ufanista, e por conta dessa questão nacionalista, o autor passa a cantar o amor à pátria e a saudade também, por isso que se chama Canção do Exílio. Nessa segunda geração, por sua vez, a gente vai ver a geração mais voltada para a iminência da morte, para a morbidez. A gente vai ter aqui, enquanto Álvares de Azevedo, o principal expoente. E o poema Se Eu Morresse Amanhã é a principal tradução dessa característica da segunda geração. Então, nós temos uma geração pessimista, nós temos uma geração mal do século ou byroniana, e relacionada à terceira geração, nós temos o Castro Alves, mas agora não só como um condoreiro. Esse poema aqui, Mocidade e Morte, por sua vez, a gente vai ver que ele se identifica com a natureza, mas sem se preocupar com aquele nacionalismo da primeira geração do romantismo. Ele não perde o seu caráter condoreiro, erótico, exótico, e ele usa esse tom emotivo para destacar o sentimento do drama lírico com relação à sua amada, que ele obviamente a possui, usando o erótico, mas sem ser pornográfico. Depois que nós vimos aí as 3 gerações, a gente vai trabalhar muito mais aqui com interpretação de texto. Então vocês vão ver muitos autores que vai utilizar aí a Canção do Exílio ou parafrasear ou parodiar aí esse texto.
Observe aí essa canção do exílio de Casimiro de Abreu. A gente vai ver aqui que Casimiro inspirou-se no poema de Gonçalves Dias, que viveu aí na mesma época, mas ele fez um poema seguindo a mesma temática. Ele acrescentou apenas referências da sua infância e a figura materna. Então, nesse sentido aí, a gente tem um poema que foi parafraseado. Aqui acontece a mesma coisa. Drummond se refere ao poema de Gonçalves Dias e expressa o mesmo tema, mas com outra linguagem. Tendo em vista aqui que ele é um poeta modernista, então ele escreve com um estilo diferente do romantismo, mas há uma referência aos valores da pátria. Observe, chega! Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Agora, observe esse outro poema aqui. Minha terra não tem palmeiras, e em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis, nas palmeiras que não há. Minha terra tem refúgios, cada qual com sua hora, nos mais diversos instantes, mas não de um instante de agora. Mas a palavra onde? Terra ingrata, ingrato filho sob os céus de minha terra. Eu canto a canção do exílio. Observe aqui que, diferente das outras poéticas que nós vimos, eu tenho uma visão diferente. Apesar de Mário Quintana citar no seu poema a Canção do Exílio, ele aborda outra temática, de forma a contrariar a ideia do texto original, e ele nega a existência do sabiá, da palmeira, das aves. Ele, inclusive, questiona a ideia do texto original, dando outro significado à Canção do Exílio. Por ser uma intertextualidade que, em vez de endossar, reverte o texto original, marcando aí mais um aspecto crítico, nós temos aqui, então, uma paródia, ao contrário das demais que vocês viram aí, que é uma paráfrase. Então, é importante que vocês saibam isso também. Então, existem aí esses tipos de intertextualidade, a explícita e a implícita. A implícita aí aparece de duas maneiras. A paráfrase, que diz a mesma coisa, só que com outras palavras, e a paródia, que usa aí a ironia, que satiriza, que na verdade modifica o sentido do texto original. Aqui nós temos nessa imagem um exemplo de paráfrase. Um texto se remete necessariamente a outro e o conta com suas palavras. Observe que aqui a gente vê uma menina com umas vestimentas parecidas com essa aqui. Só que, à sua maneira, essa aqui remete a essa imagem. Então, isso é um exemplo de paráfrase. Observe aqui, nós temos o quadro aqui da Mona Lisa, mas em conceitos diferentes. Esse é o original e esse aqui, obviamente, foi inspirado nesse, mas mudando o sentido dessa tela, tornando-a mais irônica, né, e usando aí a sátira para reproduzir a imagem tão famosa. E é isso, meninos. Eu espero que vocês aí tenham excelente prova e por hoje é só. Um grande abraço.